dia, igreja. É muito bom estarmos unidos aqui mais uma manhã. Como eu desejo do nosso Deus, mantermos a união como igreja. E é muito especial estarmos juntos aqui mais uma vez, com muita alegria. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Canção Ó Deus. Amém. Receber o bem-vindo. Bom dia, igreja! Meu nome é Rogério, esta é minha família, minha esposa Vilma, minha filha Helena. Somos discípulos da Igreja de Cristo de Guarulhos há 5 anos e gostaria de dar um bem-vindo a todos, em especial porque sexta-feira foi o dia do trabalho, e um bem-vindo a todos os trabalhadores que têm sua vida profissional e os trabalhadores em Cristo também. Minha filha vai ler uma escritura que podemos refletir um pouco sobre esse momento do trabalho. Eclesiastes 7:14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Amém. Que é uma reflexão boa, né? Pois tivemos sempre momentos bons no nosso trabalho, momentos ruins no nosso trabalho, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é a presença de Deus em nossa vida, entendeu? Porque já passamos momentos, como eu sou fisioterapeuta e sou dentista também, já tive momentos bons, já tive momentos ruins, minha esposa também é psicóloga, ela também já teve momentos bons, teve momentos ruins. Pois a partir do momento que conhecemos a Deus, tudo passou a ser maravilhoso em nossa vida. Pois Deus tem nos recompensado, tem nos abençoado dia a dia. Minha esposa vai fazer uma oração para nós. Senhor meu Deus, amado e querido, nesse dia de hoje nós queremos agradecer, Senhor, somente agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, todo o cuidado, todo o zelo com a nossa família, com a nossa vida, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Deus amado e querido, também agradeço a todos que estão trabalhando, Senhor, pelos ofícios que executam, Senhor. Agradeço pelas pessoas que trabalham também na sua obra, Senhor, e peço, Deus, que o Senhor abra portas para aqueles que buscam, Senhor.
que possam de algum modo encontrar, Senhor, um local onde exerçam suas atividades e consigam, meu Pai amado, querido, trazer o alimento para dentro de suas casas. Muito obrigado por tudo, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Depois desse bem-vindo especial, vamos continuar adorando o nosso Deus. Homens comuns. Vamos aos avisos? Discipulados, marquem, estejam juntos via videochamada. Nessa semana também, nossas igrejas em casa, nós teremos uma aula especial preparada pelo líder de bate-papo, vai ser muito legal. Oração pelos estudos, vamos lá, Tiago, Renato, Beatriz, Iris, Eliana, Gil, Tânia, Miro, Gerlane, Jason, Thaís, Thales, José Roberto, Maria, José, Lúcia, Giovanni, Cauê, Cíntia, Marcelo Onofre e William. Vamos orar por eles, por favor. Queria lembrá-los também que hoje às 17 horas nós teremos a nossa quinta aula de equipar. Muito obrigado pelos participantes aí, vocês que estão nos apoiando nessa batalha aí de ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E agora com a vinda do Ricardo e André, sejam bem-vindos, viu? Vai ser mais especial ainda. Partilhar com o Ricardo e a Andréia também, querem lembrar a igreja que eles estão se mobilizando para prestar assistência aos que se encontram em dificuldades. E agradecer à igreja, o apoio dos irmãos, foram compradas 20 cestas, né? E eles estão distribuindo, então muito obrigado, viu, Ricardo e André, pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado com os irmãos e também os amigos e parentes de fora também, né? Oração pela saúde, vamos lá, Miguel, continuar orando por ele. O senhor José Rocha, o pai da Diana, já está bem melhor, mas ainda está se recuperando em casa. Vamos orar por essa pandemia, né, para Deus trazer cura física e espiritual. Pelo nosso irmão Glauco lá, né, Glauco, que ainda está em recuperação do braço. A Roseli Mota na recuperação da cirurgia do olho. Por mim, pelo falecimento do meu irmão, recentemente. O João, irmão do Raimundo. Raimundo pediu oração porque ele ainda está lá internado com Covid-19, lá nas clínicas. Vou continuar orando por ele também. O senhor Benedito, pai do Rogério. O Rogério pediu oração que ele vai fazer um procedimento cirúrgico aí, acho que essa semana ou em breve. Então, por favor. E a Nilda, esposa do Marcelo, né, pediu também oração pela irmã dela, Neide. Ela vai passar aí pelo tratamento quimioterápico, então, delicado, né? Tem que ir lá no hospital. Vamos orar por ela, viu, Nilda? Com certeza. E hoje nós teremos uma aula especial, Deus e a cultura, né? Com alguns depoimentos especiais dos nossos irmãos da igreja e também um depoimento especial aí, surpresa aí.
Também lembrar que o espírito do culto é Colossenses 3:23, fazer para Deus como se estivesse no culto, adorando, né? Amando, ouvindo, tomando as decisões, é muito importante. E por final, uma última notícia, antes de encerrar aqui, uma notícia muito animadora, que é o retorno do nosso querido irmão Marcelo Onofre ao nosso convívio. Ele que agora está morando aqui em Bom Sucesso, em Guarulhos, solteiro. Então, estou muito feliz. Ele já esteve aqui na igreja 3 meses atrás, conhecendo a igreja. E agora ele tomou a decisão que eu gostaria de oficializar, né? Então, o retorno dele diante de toda a igreja, que agora ele realmente está conosco nessa batalha de fazer discípulo. Ele é um irmão focalizadíssimo, evangelístico, muito frutífero. E aí, Marcelo, quando eu pensei em você, eu pensei num homem em Atos capítulo 18, versículo 24, eu pensei nesse personagem aqui, eu pensei em você, né? Diz assim, Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, pensei em você, em Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, me lembrei de você, fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, olha, parecido com você, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Não é o seu caso, mas o restante. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, que é também o seu caso. E quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. No caso, não foram Priscila e Áquila que te ouviram, mas fui eu que te ouvi. A gente teve umas boas conversas aí durante 3 meses, excelentes conversas, abrimos os nossos corações, né, Marcelo? Você falando para mim, eu falando para você, alinhamos nossos pensamentos, nossas convicções. E aí fala que, querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Então é isso que eu queria que todos nós recebêssemos Marcelo com alegria, com gratidão, com bem-vindo. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então eu acredito que você vai ser um auxílio muito grande para nós aqui também. Nós vamos animar você, você vai nos animar também. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, essa força de Apolo eu vejo em você. Essa força de refutar tudo que não interessa. E o nosso propósito, meu e seu, da nossa igreja, é provar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós somos discípulos dele, que a nossa missão é fazer discípulo. Estou muito contente. A Marcelo Onofre vai estar lá perto do Fábio Sanches, Elias, no mesmo bate-papo. Então agora só basta crescer, que nós já temos mais 3 líderes lá praticamente, para a igreja multiplicar, como é o nosso sonho, né? Em breve, então, Marcelo vai estar liderando um bate-papo, o Elias e Graça, Fábio e Ruth, e assim vai, o reino vai crescer, porque é a vontade de Deus e a nossa também. É o que está no nosso coração, é o que nos traz alegria. Deus no céu, aqui na terra, evangelizar, estudar e batizar. Amém? Fiquem com Deus. Assista o vídeo, o testemunho dele. Muito encorajador. Olá, irmãos. Tudo bom? Boa noite. Olá, bom dia ou boa tarde, né? Não sei. Depende do horário. Meu nome é Marcelo Onofre, eu sou morador aqui de Guarulhos, bairro Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo. Moro aqui desde 2009. Bom, eu fui batizado em 1994, no setor chamado Santana, pelo Clécio Magno, e foi lá onde eu conheci o Ivan e também a Ana também, posteriormente, claro, e também soldado Salema, Sargento Mendonça e soldado Alexandre e vários outros que fizeram parte da minha história. Sou muito grato por eles, foi muito bom. Então, galera, em 2008 eu saí da igreja porque eu tinha outras aspirações. Fiquei 9 anos fora do convívio evangélico, de qualquer convívio. Em 2011 eu mudei para Guarulhos, aqui onde eu moro recentemente.
Aliás, eu moro aqui em Guarulhos, Bom Sucesso. Trouxe minha mãe para morar comigo desde março do ano passado. Trabalho na Farben, uma empresa química, trabalho de segurança de manhã, de dia. E à noite eu dou aula numa academia chamada Power Life há 8 anos. Tem uma equipe de jiu-jitsu, a Life Brothers Brasil. Uma equipe já que tem há 11 anos já. Então, esse é um resumo rápido. Então, de 2011 para cá, eu tenho orado muito para Deus me ajudar a encontrar um discípulo de Jesus aqui. E nesse período eu não encontrei ninguém. E o que acontece, quando eu entrei na igreja evangélica aqui, comecei a fazer o que a gente fazia, que é evangelizar, fazer segmento, estudar, batizar e discipular. E no começo foi muito bom. Logo de cara foram 5 amigos, depois mais 5, foram uns 10. E por causa disso eu fui expulso 2 vezes de 2 igrejas. Mas tá bom, tá valendo. Então eu tenho orado e falo, poxa Deus, me ajuda a encontrar alguém que pelo menos valoriza, que é pescar pessoas. E eu consegui entrar em contato com o Ivan há uns 3 meses, 4 meses atrás, através de outros irmãos que eu reencontrei. E fui lá no culto e gostei muito de ver o Alexandre Moura e outros irmãos que eu não via há tempo. Foi muito bom. E o Ivan tem conversado comigo há talvez 1 mês, 2 meses. Toda terça-feira a gente conversa. E ele tem estudado a Bíblia comigo. Novamente, não que eu não saiba, porque eu também estudo com as pessoas. Mas ele tem me ajudado a calcular aquilo que eu realmente preciso fazer e onde eu estava errando. Sou muito grato pela vida do irmão Ivan, pela disposição, porque ele tem mais coisas para fazer do que ficar reensinando um cara velho barbado, Então é muita disposição, quero muito agradecer, sou muito grato pela vida dele, tem me ajudado bastante e é muito legal. Também pela vida do Fabião, que sempre liga para mim, obrigado Fabião, você mora aqui do lado agora, Fiquei muito feliz também, tem outro irmão que mora ali no Lavras, o negócio vai ser louco. E também, estou muito feliz, de fazer parte da igreja de novo. Quero que vocês possam contar com a minha presença, não só física, mas minha presença como irmão, como amigo, Abra minha casa também para estudos bíblicos, que é o que eu já fazia, e vamos avançar. Na verdade, eu creio que não tem muito o que fazer, a não ser avançar mesmo, porque Deus já deu tudo. Queria ler uma escritura rapidamente. Atos 2, versículo 47, só o 47, não estou enxergando, mas fala assim: e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então a Bíblia fala assim, que as pessoas que vão sendo salvas, ele vai juntar em algum lugar, cada dia ele vai juntando, Então, falando sobre mim, eu penso, cara, Deus me juntou de novo com meus irmãos, isso é muito bom, É um bom sinal, que venham muitos outros, tá bom, irmãos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu quero muito contar com vocês e também podem contar comigo. Estou aberto aí também para ter bons tempos, discipulado. Se quiser ter devocional junto, evangelizar, sei lá, fazer explodir o mundo, tanto faz. Tá bom, galera? Muito obrigado. Feliz de ver vocês. Shalom. Deus maravilhoso. Vamos juntos, irmãos, nesse espírito de louvor e culto ao nosso Deus, nos preparar para a Santa Ceia. Como disse Jesus, em 3 dias, poderia derrubar o templo.
eu sou a Sônia, a esposa do Aldo, a mãe do Vitor, e eu sou técnica em óptica. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Eu sou o Aldo, eu sou contador. Esse aqui é o nosso filho lindo, maravilhoso, Vitor. Este é um momento na nossa Santa Ceia, e é um momento de reflexão da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E vivemos hoje numa pandemia, que essa pandemia veio com muita velocidade em nossas vidas, veio avassaladora. E interessante que na Bíblia também fala de uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado, que é a volta de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, eu vou ler para nós. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Como disserem, paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente como as dores de parto, as mulheres grávidas, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que sejamos acordados, quer dormindo. Vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato estão fazendo. Amém? Amém. Interessante que Paulo aqui está dando uma recomendação à igreja de Tessalônica. Fala para a gente usar o capacete da esperança, a couraça da fé e do amor. E a gente tem que estar preparado para o grande dia, quando voltar Jesus Cristo. Não dormimos como outras pessoas estão fazendo, dormindo, se embriagando, né, curtindo a vida. Nós precisamos estar aqui sóbrios, para a gente poder entender que quando voltar Jesus Cristo, estaremos do lado direito de Deus, junto com Jesus Cristo. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero passar, que nós possamos refletir nessa escritura e poder ser grato a Deus por tudo que Deus tem nos dado na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Deus amado, Pai Santo, Pai querido, quero tanto agradecer ao Senhor, Deus, por este momento, por poder, Pai, ter um relacionamento com o Senhor, de poder, Pai, ter uma vida que te agrada, Deus. Eu sei que nós somos pecadores, cheios de falhas, mas nesse momento, Deus, que nós possamos refletir nessa escritura, Deus, poder nos alertar, Deus, porque vai vir um grande dia e que nós possamos estar capacitados a estarmos perto do Senhor, Pai, que nós possamos usar a fé, a esperança, o amor, nós possamos estar protegidos, Deus, para a gente poder realmente estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco, esteja, Pai, com um suco de uva, que representa o sangue do Seu Filho Jesus, o pão que representa o corpo do Seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome do Seu Filho Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Essa canção durante a Santa Ceia, vamos meditar. Pode durar uma noite inteira,
que virá como amanhecer. Posso esperar, eu posso crer no teu agir, no teu agir. Sei que posso esperar, sei que posso confiar no teu agir, no teu agir. Sei que posso esperar, sei que posso confiar em ti. Filho meu, quero te ensinar das coisas do alto, além do que os teus olhos podem ver. Tão simples como o pulsar de um coração. Olhe dentro de você e compreenderás. Se com o coração você me procurar, eu me revelarei. Numa cruz vou consumar o meu agir, o meu agir. Você pode esperar, você pode confiar no meu agir, no meu agir. Você pode esperar, você pode confiar em mim, em mim. Posso dizer que estou sofrendo por você e me vejo em seu lugar. Você pode confiar, Senhor, não é fácil prosseguir quando não consigo ouvir a tua voz. sim, eu sei. Essa luta não é sua, a batalha é só minha, já venci. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Olhe pra cruz, olhe pra cruz. Ele é a luz, ele é a luz. Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Nilda. Este é o momento das nossas ofertas. E quando o Ivan nos chamou para falar sobre trabalho, sobre profissão, fiquei muito feliz, porque é algo que eu amo muito, que eu sinto que eu me dedico muito ao trabalho. E sou muito grata a Deus por nos conceder levantar todos os dias e trabalhar. Eu sou psicóloga, tenho 30 anos na profissão em gestão de pessoas e eu me espelho muito em Josué,
porque eu vejo quanto ele, como sucessor de Moisés, quanto ele foi obediente, o quanto ele se dedicou, o quanto ele foi estratégico para conseguir aquilo que Deus queria que ele conseguisse ao povo de Israel, e o quanto ele foi corajoso. Então me espelho muito e eu espero que todos vocês tenham no coração essa gratidão de trabalharem. Aqueles que não trabalhem, busquem, porque Deus está pronto para nos ouvir e nos conceder a sua graça. Então busquem, não desanimem. Aí eu separei uma escritura em Josué e vou ler para vocês. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então eu vejo que nós temos que ofertar com a nossa gratidão, ofertar com a nossa felicidade, ofertar com aquilo que Deus nos proporcionou. Obrigada. Eu sou Marcelo, marido da Nilda. Somos pais da Vitória e da Carol, duas meninas lindas. Falando de trabalho, eu atuo como publicitário, né, há 30 anos, e o que mais me encanta no meu trabalho é poder viver na prática ali os dons que Deus fala em Romanos 12. Vamos ler lá em Romanos 12, de 6 a 8. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é construir, que construa generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Bem, irmãos, 30 anos de profissão, nenhuma recompensa ou pagamento que eu já tenha tido foi mais valiosa do que os dons de Deus recebidos, né? Que fazem crescer na gente novas habilidades, um novo comportamento, né? Uma nova visão de valor para as coisas desse mundo, né? Porque eu vejo que o trabalho é exatamente isso, né? Tentar fazer sempre o melhor a cada manhã que você sai de casa, caminho de trabalho, sempre o melhor possível, pois a riqueza do trabalho está justamente em alcançar muito mais além do que a nós mesmos, né? Alimentar a nossa própria boca, né? Mas contribuir com o plano de Deus e contribuir com muito mais com outras pessoas e outras situações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos muito louvar o Teu nome, Deus, por tudo que nós temos recebidos. Essa palavra fala de dons espirituais que o Senhor concedeu a cada um de nós, Deus, para fazer crescer nossas habilidades, fazer crescer uma proporção máxima, Pai, o nosso desejo de servir ao Senhor, de amar outras pessoas, Deus, de transformar a nossa essência, a nossa natureza em algo mais próximo do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, que o nosso comportamento, a nossa visão de valor possa contribuir, Pai, muito além, Pai, daquilo que somos, daquilo que desejamos ser para nós mesmos e alcançar outras pessoas, Pai, trazendo a luz, salvando outras vidas, Pai, e falando do Seu nome para outras pessoas, Deus. Obrigado por esse momento, Deus. Fica com um culto, Pai, elevado ao Senhor, Pai. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, durante a oferta, vamos meditar nessa canção. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Consolai o meu
nos preparar para a palavra do nosso Deus. Bom dia a todos. Por favor, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e vamos orar pela aula de hoje. Pai, muito obrigado por esse dia, mais um dia de vida. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença na nossa mente, no nosso coração. Pai, ter uma intimidade com o Senhor, andar confiante, alegres, felizes, superando as dificuldades, as tribulações, as lutas, porque nós temos um Deus maravilhoso que é o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que acalmou tempestades, fez milagres inesquecíveis. Pai, eu te agradeço muito, peço por esse tempo, por essa aula, que nós possamos aprender como o Senhor é um Deus de criação, de maravilhas, de entusiasmo, de tudo que é bom, Pai, que nós experimentamos na vida. O Senhor quer nos ver assim, foi tudo feito assim para o nosso bem. E eu quero te agradecer, Pai. Também peço por esse momento delicado, não só por Guarulhos, São Paulo, Brasil, mas todo mundo. As pessoas estão sofrendo, perdendo seus entes queridos. Tranquilize o coração daqueles que já perderam, daqueles que estão com seus familiares nos hospitais, internados, ainda inseguros, sem saber o que vai acontecer. Por favor, Pai, põe a Tua mão generosa, bondosa, tranquiliza, ensina, disciplina. Nós temos um Deus que é perfeito, como Jesus nos ensina, o Pai perfeito que está no céu. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, irmãos, o tema de hoje é Deus e a cultura. Bom, precisamos saber primeiro o que é cultura, não é verdade? A definição. Então eu fui fazer umas pesquisas sobre cultura. E entre todas que analisei, que li, que refleti, eu gostei de uma que é de um pastor, mestre em teologia, foi capelão militar, o nome dele é Henry Ryder Van Til. Nascido nos Estados Unidos, Griffith, Indiana, Estados Unidos, 1906, morreu em 1961, e ele escreveu no seu livro, o título do livro é O Conceito Calvinista de Cultura. Eu me apropriei desse conceito porque gostei, ele é amplo, tem tudo a ver com a nossa aula, um pouco mais abrangente no sentido desde a criação
do mundo, do ser humano, e eu quero me apropriar para a gente entender um pouco, se tranquilizar e ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus não só quer que nós vivamos aqui nessa terra, trabalhando, comendo, se divertindo, mas Ele vai além dos pensamentos de Deus, né? Os planos de Deus vão bem além do que a gente imagina, né? Nós temos escrituras do que Deus é capaz de fazer infinitamente, muito mais do que a gente pensa ou pede. Então, é com esse espírito que eu quero agora refletir, ler algumas escrituras e trazer essa gratidão no meu coração, no seu coração, de como Deus é um Deus do trabalho, né? Nós temos aí 1º de maio, sexta-feira, dia do trabalho, e realmente é uma alegria quando nós estamos trabalhando, vendo nossos pais, nossos filhos trabalhando, se desenvolvendo, se realizando, seja qual for a área, a profissão, a especialidade escolhida. Então é muito gratificante. Em contrapartida, aqueles que ainda estão à procura de um trabalho, a gente provavelmente vamos continuar orando por eles e temos a fé que você vai encontrar o seu trabalho por meio da oração e da busca em Deus, eu tenho certeza, tá bom? Então, o Henry, ele no seu livro, ele traz uma ideia, um conceito de cultura. Ele escreve assim: cultura é todo e qualquer esforço e labor humanos empregados no cosmo, né? Para desenterrar seus tesouros e suas riquezas e colocá-los a serviço de alguma coisa. Então você vê que é uma definição bem ampla, né? E lá em Gênesis nós vamos começar a ler, porque você vai perceber uma certa semelhança com esse conceito, com essa ideia, essa amplitude maior do trabalho, da realização pessoal, né? Na profissão, e também uma satisfação plena, sabendo que você trabalha, mas Deus está inserido na sua vida, Deus está inserido no seu trabalho, Deus vai usar você para repartir o fruto do seu trabalho com a sua família e com os amigos do trabalho, com outros amigos que necessitem. Então nós vamos ter essa consciência do quão maravilhoso é o nosso Deus quando Ele pensou em tudo. E com a evolução, com o passar do tempo, com certeza Deus estava lá conduzindo tudo, permitindo tudo. E nós vamos iniciar então em Gênesis, me acompanhe aí por favor, no versículo 4. Diz assim: esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Não havia homem para trabalhar, cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison,
Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós temos, nesse capítulo, a origem da humanidade. Esse é o título aí, a origem da humanidade. E já desde a criação de tudo, Deus coloca no homem a consciência do trabalho. Por quê? Porque Deus fez o jardim e colocou o homem para cuidar e cultivar. Deus estava aqui já, nós estamos falando aqui de uma realização pessoal, né? Deus não fez tudo pronto, fica aí deitado, vai usufruindo, comendo. Não, trabalhe, usufrua dos seus frutos, do seu trabalho. É a primeira consciência, né? Estamos falando de realização pessoal também. No versículo 19 e 20, quando Deus coloca os animais e fala: olha, as aves do céu, os animais dos campos, e o Senhor os trouxe, e para ver como você chamaria, qual o nome que você vai dar para esses animais, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Nós estamos falando aqui, Deus esperando do homem, exigindo do homem criatividade. Então Deus tinha criado o jardim, as plantas, os alimentos, cria os animais, e Deus quer criatividade, Deus quer participação. Me diga, o que você acha, com o que se parece, aquela coisa bonita, aquela arte, aquela pintura, aquele desenho, aquela inspiração que vem, você dá um nome. Imagina os dois conversando: poxa, que legal, achei demais esse nome, fantástico. E aí os dois lá, e Deus com ele, trazendo para Deus os nomes. Então nós estamos falando aqui de criatividade, já exigindo do homem a criatividade. Lá no capítulo 4, no versículo 1, Adão e Eva teve relações. Adão teve relações com Eva, sua mulher, né? E deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então olha só que interessante, né? Nós estamos falando aqui já a partir da observação do homem, das coisas que Deus havia criado, do senso de trabalho, de cultivar, de cuidar. E agora os animais, eles começam então a desenvolver esse desejo, né? Como fala aqui, Caim decidiu ser pastor de ovelhas aliás, Abel, e Caim agricultor. Você vê aí cada um decidindo, optando pelo que vai fazer na vida, o trabalho. Então é o que eu chamo do bem comum, né? A partir da observação, você põe o nome, você se identifica com algo para fazer o melhor, para pensar não só em você, mas no próximo.
Nós temos até a triste história de Caim, que não pensou em Deus, só pensava em si, respondeu para Deus que não era tutor do irmão. Então você vê o egoísmo dominando. Parece que Deus está saindo daquele planejamento, daquela consciência de que nós estamos juntos para fazer o melhor para você, para mim, para os outros. Então é interessante, né? Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 11, passa o tempo, então Deus criou as aves, os animais, as plantas, o jardim, e aí vem e Adão e Eva têm relações, e tem Abel, Caim, eles optam pelas suas próprias profissões, e assim vão escolhendo. Você parece que você vê essa cultura sendo aperfeiçoada, né? Chega no capítulo 11, olha só o que a Bíblia fala no versículo 1, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, Gênesis 11, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham e desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Imagina, a arte, a tecnologia, a arquitetura, você já vê ela começando a se desenvolver aqui numa consciência, né, dos homens, querendo construir uma cidade, querendo construir uma torre, e tudo isso já se desenvolvendo a partir da construção das cidades que eles estavam fazendo. Deus ficou admirado, falou: nossa, vamos descer lá, vamos ver o que eles estão fazendo. Chamou a atenção de Deus, né? Chamou a atenção de Deus. Eles disseram, a Bíblia fala no 3, eles disseram uns aos outros. Deus ficou admirado com a capacidade do ser humano, de criar, de desenvolver, de vencer limites, de sonhar, de se realizar. Ele ficou: uau, olha isso. Assim como nós também ficamos admirados quando nossos filhos estão estudando, tiram boas notas, vão às faculdades, se formam, conseguem bons trabalhos. Você fala: uau, olha isso, chama a sua atenção. Assim como nós que somos discípulos, também chamamos a atenção das pessoas, como Jesus fala em João 13, 34, 35, né? Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, porque chama a atenção. Olha como eles nem entram em questão o relacionamento deles, a amizade deles, se eles são negros, pardos, brancos, se eles são inteligentes, se eles são pessoas simples, se eles são limitados, se a capacidade não é tão desenvolvida, mas eles se amam, porque Jesus os amou, eles querem fazer o que Jesus fez. Então chama atenção, é impressionante. Tudo que você faz e eu faço nessa vida chama a atenção das pessoas e de Deus, eu não tenho dúvida. E o trabalho é um deles. Dependendo de como você trabalha lá, onde você exerce a sua profissão e se realiza, chama atenção. As pessoas podem falar: nossa, preguiçoso, ainda fala que é crente, fala que é discípulo, fala que vai na igreja. Olha aí o exemplo, péssimo. Mas pode ser que fala: nossa, que cara humilde, cara trabalhador, sempre está respeitoso com o chefe, e quando erra pede perdão, não tem vergonha. Isso chama atenção, chama atenção. Mas aqui me chamou a atenção também esse versículo, porque eles disseram uns aos outros, né? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então você vê, eles já estão pensando. Isso é tecnologia, isso é engenharia. Eu fiz engenharia eletrônica, né? Então isso ele fala: e no lugar de pedra vamos usar tijolos, vamos usar tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Então eles viram que estava dando certo, estava dando bons resultados. Ele falou: então vamos construir uma cidade.
né? Então você vê que Deus ficou admirado, né? Você vê que no homem já estava lá se desenvolvendo a busca por novas descobertas, o desejo de superar limites, né? Estamos construindo nossa casa, agora uma cidade e uma torre. Então, é o senso de trabalho, é o senso de se unir. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, né? Eu vou pensar um pouco aqui. Olha, eles disseram uns aos outros, eles não buscaram Deus, eles não oraram, eles não... E simplesmente tiveram o desejo de se unir em torno de um propósito maior, uma construção, que foi uma cidade, uma torre. Mas você vê que no final do versículo 4, ele fala: assim o nosso nome será famoso. Quando você constrói algo que é para a sua fama, para o seu prazer somente, que não está envolvido o nome de Deus, o bem-estar da sua família e de outras pessoas, você fica lá no seu mundinho egoísta, não divide o pão, não divide a alegria, a fé, o ânimo, ou seja, não vai lá fazer discípulos, né? Que essa é a nossa razão de existir, que Jesus pede para a gente ir lá. Olha, impressionante, começou bem, eles estavam lá construindo tijolos, queimando, construindo a torre, mas depois eles já não se entendiam mais, né? E para que não entendam mais uns com os outros. Acho que quando Deus desceu e fez com que cada um falasse sua língua, para a gente entender que sem Deus ninguém entende ninguém, nenhum projeto vai à frente, nenhum sonho vai à frente, nenhum casamento dura, nenhum filho se torna um homem que tem que se tornar diante de Deus, ou uma filha. Ninguém se entende. Eu, antes de ser cristão, eu não me entendia com meu pai, com minhas irmãs, com meus irmãos, com meus amigos do trabalho. Eu tive que... chamei a atenção de Deus nesse sentido, assim, de tanto sofrer. Ele desceu e falou: agora, Ivan, vem comigo, vamos construir juntos. Para de ficar ouvindo os outros e me ouça, e depois ajude os outros a me ouvirem também. Isso que é especial na vida, né? Então, você vê que eles estavam lá já com essa questão da arte, da tecnologia, da estrutura, da torre até o céu. Eles se uniram em torno de um propósito maior do que simplesmente viver. Construir uma torre que chega ao céu e ganhar fama da capacidade, da habilidade, da destreza do homem. O homem se fazendo Deus, o homem se autoglorificando, se justificando. Perigoso isso. Nós temos que ser humildes para entender. Isso veio de Deus, começou lá em Gênesis. É Deus quem criou, é Deus quem deu, é Deus que vai desenvolver, é Deus que vai trazer a cura, é Deus quem vai usar a vida de um homem, de um cientista, de um médico, de um religioso. É Deus, é Deus. Então a gente tem que ter essa humildade. Eles estavam lá construindo a torre, sem consultar Deus, vivendo como muitos vivem, trabalhando sem consultar Deus, sem conhecer a Bíblia, sem orar, sem ensinar para os filhos, construindo uma cidade, construindo uma torre. Mas vai chegar uma hora que ninguém vai se entender, vai ser briga, todo mundo querendo, que nem o filho lá, falando: pai, quero minha herança, quero ir embora, não quero ficar aqui. Já não estava se entendendo mais. Infelizmente é assim. Quando a gente foge da presença do Pai, é porque a gente já está querendo viver da nossa maneira. E esses projetos, segundo Jeremias 29:11, Deus fala: eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Mas a gente precisa ser humilde. Para cada coisa na vida, orar, vou orar para ver se é hora, se não é, vou pedir conselho. Mas a gente vai ler aqui. E Tiago fala: vocês que são orgulhosos, né? Nós vamos ler também. Olha só, lá em Êxodo, a história continua, nós estamos em Gênesis, e aí quando chega em Êxodo, toda a história do povo de Deus, né, que sai do Egito, e aí na caminhada até a terra prometida por Deus, lá em Êxodo 35, fala de outra construção. Em Gênesis 11 nós estamos com essa da Torre de Babel, da cidade, os homens sem consultar Deus construindo, mas em Gênesis 35,
35, no versículo 30, me acompanhe, olha. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e do fio de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Duas construções que exigiram com certeza muita habilidade, muita destreza, capacidade artística, engenharia, tecnologia. A primeira torre, a cidade e a Torre de Babel. Vamos fazer por conta, sem consultar Deus. Assim nosso nome será famoso. Eu estava lendo um livro, né? Essa coisa de ser famoso, nós temos que orar muito. Você vê poucos artistas, né? Se envolvendo na obra de Deus, porque essa questão de fama é um desafio, hein, irmãos? Essa coisa assim, a gente é capaz de colocar Deus de lado para ser famoso. Mas e a segunda construção que nós estamos lendo aqui? O tabernáculo, o santuário para Deus ser adorado. Você vê, Deus deu habilidade, agora já era um trabalho espiritual. Era físico? Era, mas envolvia espiritualidade, humildade, porque estava sob a orientação de Deus. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Olha, poderia ter sido assim em Gênesis 11. O que vocês querem? Uma cidade? Eu vou orientá-los. Uma torre? Eu vou orientá-los. E põe o nome aí, Deus me ajudou. Até agora, Deus esteve conosco, Ebenezer ou qualquer outra coisa. Mas a segunda construção, um santuário, era para glorificar o nome de Deus. Olha, Deus dá, Deus deu e sempre dará inteligência ao ser humano. Já começou lá em Gênesis, deu capacidade para Adão cultivar, cuidar do jardim, deu a capacidade para Abel e Caim escolherem a profissão, um era agricultor, outro era pastor. Deus é o Deus das profissões. Deus deseja que haja médicos, bons engenheiros, bons advogados, juízes, psicólogos, técnicos em ótica, como, né, Sônia? Iris, não? Fisioterapeuta como o Rogério, dentista como o Rogério, nossa irmã Andréia, que vai fazer um depoimento, publicitários, contador. Deus quer que haja profissionais bem qualificados, que são realizados, que não trabalhem simplesmente pelo dinheiro, mas em prol de um bem comum. Todos envolvidos em um só objetivo, a construção de uma sociedade melhor, de uma vida melhor. Nós estamos falando de qualidade de vida. Onde há bons profissionais e um bom número de profissionais, com certeza a troca de informações, a capacidade técnica é muito maior. Onde se vê isso? Nos grandes centros, nas grandes cidades. Mas tudo tem que ser conforme a vontade de Deus. Sabe, irmãos e amigos, em Gênesis 11, aquela história mexeu muito comigo, quando falou que Deus desceu e viu os esforços das pessoas trabalhando unidas para a construção de uma torre. Isso chamou a atenção de Deus. E eu acredito que tudo que nós fazemos nesse mundo, pode ser que alguém não esteja vendo, Deus está vendo e chama a atenção.
chama atenção. Você pode achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E chama atenção das pessoas também e de Deus, principalmente, que para Ele não há nada escondido nesse mundo, nem fora da sua vida, nem dentro da sua vida, do seu coração. Ele sabe o que você pensa, o que você sente, o que está aí dentro, das mágoas, dos sofrimentos, das dúvidas, dos medos. Ele quer sentar do seu lado, ter uma boa conversa com você e dizer: olha, por que você se sente assim? Vem cá, vamos conversar. Ouve a minha orientação, faça isso, vai dar certo. Mas eu não tenho capacidade, eu não tenho destreza, eu não tenho habilidade. Não precisa, falta coração, o resto eu dou. O resto Deus dá. Jesus, o tempo passou, nós estamos em Êxodo, chega na época de Jesus, e a evolução da cultura, do trabalho, da engenharia, da técnica, das guerras, das armas, você vê as coisas evoluindo. Aí chega Jesus e fala: olha, Deus perdeu a força, Deus não está cego, Ele vê tudo o que acontece nesse mundo. Ele vê. Olha lá para você, você quer ver um exemplo de uma história? Olha lá em Lucas 12. Lucas 12, no versículo 13, é um exemplo de que Deus vê tudo o que você está fazendo. Ele já deixou aqui na palavra dele para você entender que Ele está vendo. Em Lucas 12, no versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, sempre assim, consigo mesmo. Os outros lá de Gênesis, entre eles mesmos. Pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha, a riqueza ela só é completa quando agrada a Deus. Quando Deus fala que você é rico aos olhos do mundo, das pessoas, mas não é rico aos olhos de Deus, te garanto, é uma riqueza assim que não sustenta, que não alegra por muito tempo, vai trazer confusão, conflitos, brigas, como estava aqui, pedindo para dividir a herança. Então, a pergunta de Jesus para esse homem, né? Na parábola, ele quis contar essa parábola para ajudar o rapaz a pensar, para ele lidar com a ganância do coração dele. Falou assim: ó, tá vendo esse homem que eu estou te contando do celeiro? Ele estava muito rico, construindo, mas ele não sabia que naquela noite ele iria morrer. E a pergunta de Jesus foi: isso me tocou muito também, eu confesso para você, me tocou. Ele falou: insensato. Você é insensato. Quando você constrói alguma coisa para si mesmo, só pensa em você, só na sua riqueza, no seu orgulho, no seu conforto, no seu bem-estar, alegre, você coma, bebe, você é feliz. Jesus fala: você é um insensato.
Ele falou assim, você não sabe que dia que você vai morrer. Aí ele fez 2 perguntas que me chamaram muita atenção. Acho que foi Deus que falou comigo. Ele falou assim, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu pensei em 2 coisas. O que eu estou preparando na vida? E quem ficará com o que eu estou preparando? O que você tem construído e preparado na vida é só para si? Só para a sua família? Porque você não consulta Deus? Você não conhece a Bíblia? Ou você tem preparado, tudo que você tem preparado na vida tem sido junto com Deus e você quer repartir com os outros? Quem ficará? O que você vai deixar? Essa história vai falar de você? Eu não quero essa história para mim. Oh, coitado do Ivan. Não preparou nada. Não deixou nada. Os filhos não sabem nem o que fazer. A esposa. Sabe, quando eu penso nessa história, eu não estou dizendo que Deus não quer que você se realize, que você, como ele fala aqui, tenha progresso profissional. Eu tive no tribunal, entrei, com o passar dos anos, hoje eu sou um assistente do juiz, um cargo de confiança, ganho mais por isso. E eu lutei por isso. Falei, eu quero, eu tenho capacidade técnica, tenho capacidade, competência, conexão, tenho caráter, sou um homem de confiança, 5C. E o juiz até hoje está lá, me mantendo, porque ele vê isso na minha vida. E sabe quem colocou isso na minha vida? É Deus. Eu levo Deus, eu sento para trabalhar e Deus está comigo. Deus está inserido no meu trabalho, eu não trabalho para mim, porque eu estou preparando algo, não só financeiro, mas espiritual, essa é a ideia, para deixar para meus filhos. Quem vai ficar com o que eu estou construindo, preparando? Meus filhos, minha esposa, mas tem que ser algo abençoado, não pode ser algo maldito, não pode ser Gênesis 11, não pode ser Lucas 12, tem que ser outra história, tem que ser Atos, tem que ser Cornélio, tem que ser Lídia. Então, eu creio muito, né? Que Deus quer que cada um de nós se realize na vida. Que haja conquistas, sonhos realizados, limites superados, tribulações vencidas. Mas olha, ele precisa estar envolvido no que vamos construir. Nós precisamos da orientação de Deus. Não adianta a gente se unir e achar que é forte o suficiente para fazer uma cidade, uma torre, e a gente vai se entender para sempre, que chega uma hora que ninguém vai se entender mesmo. Deus já deu o toque. Fala, olha, eu já vou mostrar para vocês o futuro, como vai ser. Vocês não vão se entender. Vocês vão se brigar, vocês vão se matar. Jesus está falando que de 2 irmãos que já estavam brigando por causa de... Mas por quê? Porque Deus não estava no contexto. Aí Jesus falou, olha, o problema de vocês é o mesmo desse jovem rico. Deus não estava lá no contexto, só pensa em si, não pensa no outro. Então, Deus precisa estar envolvido no que nós vamos construir, porque isso é sólido. É sólido, né? Quando Deus está ali presente, inserido, é uma carreira sólida, é uma carreira que dura, é uma carreira que resiste a instabilidades financeiras.
Você é um homem preparado. Jesus já fala isso em Mateus 7. Olha só, Mateus 7, no versículo 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Construiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Interessante, né? Na história anterior, quem foi, não foi os celeiros construídos, né? Foi a vida. Aqui Jesus está falando, olha, quem vai é o que você está construindo. Impressionante, né? Nós não temos para onde ir. Você vê que com Deus, mesmo que sua vida fosse, o celeiro ficasse, seria tudo abençoado, você deixaria. Por que você preparou algo tudo muito excelente, mas também muito espiritual, dentro das orientações de Deus, e tudo será abençoado, ficará em paz? Mas aqui você vê, né? Jesus está falando, olha, você quer algo sólido na sua vida? Me obedeça. Então, eu penso que Deus quer se envolver com a nossa vida, nossos sonhos, para que o casamento, os filhos, o negócio, haja paz, prosperidade, mas seja algo sólido, líquido, né? No sentido de liquidez, de realmente ter os frutos. Mas olha, tudo o que fazemos chama a atenção de Deus. Hoje nós vamos ouvir a história da Andréia, que é uma profissional cristã, irmã nossa, querida, é dentista, gosta da profissão, se sente realizada. Mas olha a história dela. Um dia ela estava lá, chegou um casal, convidou, veio à igreja, foi batizado. Olha que história linda, né? Fui spoiler, né? Da Sônia, olha a história da Sônia também no trabalho, que história bonita. Chama atenção. Chama atenção que você faz, que você constrói. Isso o que estamos fazendo, o que me consola é o seguinte, se o que estamos fazendo faltar o mais importante, que é a orientação de Deus e a presença de Deus, Ele vai chamar a sua atenção, de alguma maneira. Alguma coisa Ele vai fazer, uma pessoa, uma ligação, um convite, um toque, uma notícia, um artigo, uma revista, um livro. Ele vai chamar a sua atenção, assim, para que você desperte espiritualmente. Então preste bem atenção ao seu redor, o que está acontecendo. Tenha essa sensibilidade, esse discernimento. Nós vamos terminar aqui com duas histórias, né, em Atos 10, seguindo essa ideia de que Deus quer nos ver felizes no trabalho, mas mais felizes ainda se nós estivermos trabalhando com Deus do nosso lado, né? Olha só, em Atos 10, abre lá, por favor, no versículo 1. Nós vamos falar de um homem cuja profissão, cujo trabalho era centurião do regimento, de um regimento, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3h da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, só que o outro Simão, curtidor de couro, já era outra profissão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Você vê que Deus usa trabalhadores comuns
Então, Pedro era um pregador, Cornélio, um centurião de um regimento, o outro Simão, curtidor de couro, e assim a vida é. Depois que o anjo, e ele mora lá perto do mar, depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou os 2 seus servos, um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Aí no capítulo 11, você pode ler no versículo 14, fala que Pedro está explicando lá perante a igreja o que aconteceu com Cornélio, então ele termina, ele lhe trará mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, está falando para Cornélio o anjo, né? Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Olha que lindo. Quer dizer, Deus já estava querendo inserir, né? Que Cornélio inserisse agora sim, não só uns atos religiosos que chamou a atenção de Deus, mas agora Deus queria ser mais profundo, queria ter um contato com ele e chamou atenção. E mandou quem? Mandou um anjo. E aí falou, chama Pedro. Ele falou com o tal de Pedro. Pedro veio e era um plano para ele e todos da sua casa, né? Então, Cornélio era um centurião, conhecido como italiano, de um regimento conhecido como italiano, rico diante de Deus, rico diante dos homens, temente, generoso, não pensava em construir só para si, dividia, e ele das suas casas, no final da história, foram batizados, ou seja, agora a história seria bem diferente. Tudo que essa família fosse fazer, construir, com certeza, iria ficar para alguém, mas abençoado, e uma coisa bem preparada, não só para si, mas para outras pessoas. Uma outra história muito bonita é Atos 16, de Lídia, do versículo 11. Então, uma vendedora de tecido púrpura, naquela época vendedora de tecido púrpura, supõe-se que era uma pessoa bem de vida, de um bom comércio, porque era um tecido caro, né? Dizia assim, partindo de Troade, 16:11, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que interessante. Essa mulher chamou a atenção de Deus, e Deus chamou a atenção dela. Podemos dizer assim, coincidência, ela foi lá, ouviu, né? Começamos a conversar lá no lugar de oração, ela ouviu, e temente a Deus, e ela e os de sua casa foram batizadas. Ela chamou a atenção de Deus, Deus chamou a atenção dela, porque Deus está inserido nessa evolução da cultura, né, do trabalho, Ele é o Criador de tudo, mas acima de tudo, Ele quer estar inserido na sua vida, né? Mais do que uma bela cultura, Ele quer uma bela vida, a vida de um discípulo, né, que ama a Deus, que ama um ao outro, e estende a mão para o outro, né? Inserido na sua vida, no seu trabalho, te realizando, te ajudando, para que você possa ajudar outros. Então, era isso. Obrigado, fiquem com Deus. Aproveitem os 2 testemunhos. Que Deus nos abençoe. Meu nome é Ricardo, minha esposa Andréa, nosso filho Luca. Minha esposa queria dar um depoimento. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Andréia, sou discípula daqui da igreja de Guarulhos. Eu sou cirurgiã dentista, sou formada há 16 anos. Hoje eu vim agradecer a Deus pela minha profissão, no qual eu sou realizada. Me sinto muito grata, muito feliz pela profissão que eu tenho. Realmente, assim, antes de ser um sonho meu, eu creio que foi um sonho de Deus para minha vida. Tenho um prazer enorme em trabalhar, em conversar com as pessoas também,
E através do meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer a Patrícia, o Raimundo e a Beatriz. Eles foram um dia para o consultório fazer uma avaliação, levando a Bia para fazer uma avaliação, e tive a oportunidade de conversar com a Patrícia, falar sobre o amor de Deus. Ela já estava bem receptiva, se interessou bastante, foi conhecer a igreja, estudou a Bíblia, se batizou, o esposo também. Hoje a Bia também está na igreja. E hoje eu vim realmente agradecer a oportunidade de falar do amor de Deus, que transforma as nossas vidas, né? Transforma a minha vida, transforma a vida deles. Quando eu os vejo na igreja participando, eu realmente me encho o coração de alegria. Deus sabe que eu realmente chego até a me emocionar, né? De ver do fato deles estarem ali, conhecendo também o amor de Deus. E eu vim realmente agradecer isso, a minha profissão, vim agradecer a Deus a minha vida, a minha profissão, a vida deles, a oportunidade de sempre estar podendo falar do amor de Cristo. Todas as honras e glórias sejam dadas a Jesus Cristo. Daqui a pouquinho vocês vão ver as fotos deles. Tenham um domingo abençoado. Um bom dia. Olá, igreja. Meu nome é Iris, eu tenho 24 anos. Eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência, de como está sendo na igreja. Eu fui convidada pela Sônia, né? Nós trabalhávamos juntas e ela já trabalhava na ótica, eu entrei depois, né? Lá mesmo no trabalho, a gente começou a conversar, né? Criamos uma amizade e ela me chamou para ir no bate-papo, né? De princípio eu aceitei, mas eu não fui, né? Mas mesmo assim ela não desistiu, continuou me chamando, né? Aí eu acabei aceitando, fui no bate-papo. Logo em seguida eu fui no culto. Fui muito recebida em ambos, uma família, né? Nossa, eu gostei muito. E aí depois ela me chamou para ir num parque, ia ter um piquenique com os irmãos e nós fomos, né? Eu fui e lá foi muito bom, tivemos o convívio muito bacana. E lá, né, nesse parque eu tive o primeiro convite para poder estar estudando a Bíblia, né? De princípio eu fiquei assim, mas eu fiquei pensativa, porque eu nunca tinha me aprofundado, né? Mas eu aceitei, né? Começamos a estudar, na verdade, né? Isso depois de muita insistência, né? Mas deu certo. Aí começamos a estudar. E eu tô vendo uma transformação na minha vida incrível, né? É muito bom estar conhecendo Deus e para mim tá sendo gratificante, né? Tô muito feliz, é incrível como Deus transforma, Deus dá força. Quando a gente quer conhecê-lo, a gente se aprofunda, ele fica muito grato, né? E ele nos dá uma felicidade assim incrível. Eu estou muito feliz, sou muito grata a Deus, muito grata a todas que estão estudando comigo, né? A Sônia, a Jácia, a Cris, a Lúcia, a Regina, a Letícia, todas elas muito importantes. E queria agradecer, né, a Deus por tudo e dizer que eu estou muito feliz, porque os estudos têm mudado muito minha vida, eu como pessoa, principalmente, tá? Então é isso, estou aqui para falar que estou muito feliz. Muito obrigada, fiquem com Deus. Amém, irmãos? Depois dessa mensagem especial, poderosa, vamos adorar o nosso Deus com uma última canção, Os que Confiam no Deus Eterno. Eterno, seguem sempre novas forças, voam nas alturas como
todos um domingo abençoado e especial com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Deus é bom. Fiquem com Deus. Amém.